Olá a todos e bem-vindos a Portel, mais concretamente à aldeia de São Bartolomeu do Outeiro, onde decorreu a 25ª edição do Portugal ao Meeting. Este que é o maior evento de orientação que se realiza no nosso país, anualmente na época do Carnaval. Face à dificuldade que existia de não haver candidatos para organizar o POM, o Koala e o ADFA conversaram entre si e na data limite apresentaram uma candidatura exclusivamente para o caso não haver mais nenhuma outra, para que a marca POM não se perdesse ao fim de 25 anos de árduo trabalho de diversas gerações de orientistas, de diversos clubes. Seria muito mau para a modalidade, seria muito mau para a orientação em Portugal, perdermos a marca Portugal ao Meeting, que tanta gente atrai a Portugal todos os anos, que é efetivamente um encaixe financeiro para a modalidade e também, simultaneamente, para a economia nacional, e, portanto, o ADFA e o Koala juntaram-se para não deixar morrer o POM. As hipóteses para organizar um POM em tão poucos meses não eram muitas. Teríamos que ir para um local onde tivéssemos terrenos desafiantes, onde tivéssemos mapas já comprovadamente com qualidade e, portanto, equacionámos algumas hipóteses onde Portel, naturalmente, era a nossa preferida, em conjunto com o Koala e o ADFA. Numa reunião que imediatamente fizemos com a autarquia, receberam-nos braços abertos e ficou imediatamente decidido que seria aqui e estamos encantadíssimos com a nossa escolha. A competição está aberta a todas as idades e onde os mais pequenos têm a oportunidade de partilhar o mesmo espaço com os adultos, tendo percursos adaptados à sua idade. Alguns dão os primeiros passos acompanhados por familiares, usufruindo desta aventura ao ar livre em contacto com a natureza. A orientação não tem um recinto próprio para a sua execução, mas, pelo contrário, pode ser praticada em qualquer espaço, sendo que normalmente é praticada em florestas que reúnam boas condições técnicas, tais como áreas com vegetação transponível, relevo diversificado e elementos característicos para a orientação dos atletas, como caminhos, reentrâncias, linhas de água, aglomerados rochosos e até edificações. Todos estes elementos estão representados no mapa que é fornecido aos participantes no início do percurso e onde é implantado o traçado que cada um, conforme o seu género e idade, deve cumprir. Nesta região já se disputaram algumas importantes competições desta modalidade de âmbito nacional e de categoria internacional. E como já foi referido, em 2018 decorreu aqui o Portugal ao Meeting, organizado pela Associação dos Deficientes das Forças Armadas, porque os terrenos são tecnicamente adequados. E foi pela riqueza, diversidade e a extensão dos terrenos que novamente os organizadores ADFA e Koala regressaram para uma nova edição do POM. Com efeito, a dimensão das grandes herdades e a quase infindável sucessão de diferentes desafios torna qualquer percurso num novo desafio e também oferece qualidade e quantidade de elementos característicos adequados a construir desafios ajustados aos diferentes escalões etários. Neste espaço de excelência é possível acomodar, com satisfação dos atletas, percursos para jovens, para veteranos e para as elites. Também pelo facto de se tratar de uma prova pontuável para os rankings da Federação Internacional de Orientação, IOF, é sempre necessário ter áreas de reserva para o caso de haver algum problema com o terreno que foi escolhido inicialmente. Como as imagens demonstram, estes terrenos são de fácil progressão e contêm bastantes elementos referenciadores para uma boa navegação em corrida. São os terrenos ideais para uma prova como esta, onde temos atletas de várias idades e diferentes condições físicas. E aproximamo-nos do final da prova do primeiro dia, uma distância média que, para mais fácil compreensão dos telespectadores, é uma prova concebida para os vencedores a cumprirem num tempo a rondar os 40 a 45 minutos. Os atletas, no final de cada prova, aproveitam para trocar experiências entre si, debater as opções feitas e conviver salutarmente, independentemente das nacionalidades. Nesta etapa, as classificações dos escalões de elite foram as que se mostram. O autarca de Portela salienta a importância desta modalidade na região. É importante estes eventos, principalmente na área da natureza e nesta zona de São Bartolomeu do Outeiro, que é uma zona típica e tradicional de montado, em que estas provas de orientação, mas também todos os outros acompanhantes que visitam estes atletas poderem desfrutar do nosso concelho e principalmente desta natureza, deste montado que muito nos tem dado em termos da economia local, principalmente na área da cortiça, mas também hoje em dia na área do lazer e na área de podermos desfrutar do nosso ambiente, das nossas paisagens e deste montado.
No segundo dia de competição, disputou-se a prova de distância longa, pontuável para o ranking mundial da IOF, Federação Internacional de Orientação, e também para o ranking da Taça de Portugal da Federação Portuguesa de Orientação, FPO. Como as imagens mostram, a maioria dos atletas são estrangeiros e nestes uma maioria de nórdicos, que aproveitam para iniciar a sua época competitiva em clima mais ameno, face às condições dos seus países de origem, que por esta época apresentam neve e muito frio. Refira-se que, em modo de aclimatação para estes atletas estrangeiros, se realizou antes do POM um evento modelo para se adaptarem aos terrenos, cartografia e às temperaturas. A cartografia das áreas das provas esteve a cargo de Alexandre Reis e Valdemar Sendim, e o traçador de percursos foi Jacinto Eleutério, todos da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. A progressão neste terreno é rápida, o que muitas das vezes faz com que os atletas andem mais do que deviam e perdem tempo a relocalizar-se. O ideal é manter-se focado no mapa e levar um ritmo adequado para conseguir conjugar a leitura das características do terreno e a sua representação no mapa, sabendo sempre onde se está. Quando observamos uma área, tudo nos parece igual, mas não é. Em termos de orientação, existem muitos elementos característicos que ajudam a identificar onde estamos e que, com uma boa leitura do mapa e associação ao terreno, nos garantem a nossa localização e nos permite decidir com segurança o caminho seguinte. Acontece que alguns atletas, seja por inexperiência ou por cansaço, focam-se apenas num determinado elemento característico e, quando deixam de o percepcionar, veem a sua navegação dificultada. Como já várias vezes se referiu, o mapa contém toda a informação útil e necessária à navegação, segura e precisa, para levar a prova a bom porto. A orientação é assim um desporto solitário no meio de milhares de participantes, onde cada um está a fazer o seu percurso individualmente. Estes são os resultados desta etapa de distância longa pontuável para o World Ranking. O norueguês Andreas Solberg foi o quinto classificado com 1 hora 31 minutos e 27 segundos. Ihem Elias do clube francês ACA foi o quarto com 1 hora 28 minutos e 39 segundos. E o terceiro classificado foi Touko Sepä da Finlândia. Neste mapa e com o auxílio do registro GPS de 3 atletas, podemos observar que para o trajeto do ponto 4 para o ponto 5, todos efetuaram opções diferentes e os resultados acabaram por não ser muito diferentes. Mika Kirmula do Kalevan Rasti, dorsal 201, foi o primeiro classificado do WRE, World Ranking Event. O dorsal 202, Isaac von Krusenstierna do OK Kare, foi o segundo. Em damas elite, a finlandesa Sira Silvenoinen do Kalevan Rasti ficou em quinto lugar com 1 hora 17 minutos e 15 segundos. No quarto posto, Ida Hapala, do mesmo clube, com 1 hora 16 minutos e 52 segundos. Já a húngara Zofia Sarkozy, do Tabani Spartakos, ficou em terceiro, com menos 13 segundos. Mia Nitinen, do Kalevan Rasti, novamente ficou no segundo lugar do pódio, com o tempo total de 1 hora 13 minutos e 31 segundos. A vencedora deste WRE foi Venla Arju, do Tamperen Pirinto, com menos 13 segundos do que a segunda classificada, Mia Nitinen. It's nice when it's so fast, and of course there's not any snow here, and also some technical challenges to do a different kind of orienteering trainings. It was pretty good in the beginning, and I had some troubles in the middle section, but I think I managed towards the end to get the grip back and finish strong, so it was quite okay. Pela construção ancestral e típica, o Alentejo é uma das regiões que tem as melhores vilas e aldeias para a prática da variante de sprint urbano. O POM 23 incluiu um sprint urbano noturno que, embora fosse extra competição, abrangeu a zona antiga de Portel, com especial destaque para o castelo e artérias circundantes. O sprint é uma prova extremamente rápida, aliada à dificuldade técnica que este tipo de localidades proporcionam, com ruas, ruelas e becos, e onde a visibilidade reduzida em muitos locais amplia o desafio. Estas provas são muito apreciadas, principalmente pelos estrangeiros que, além da oportunidade de realizarem mais uma prova, têm também a possibilidade de conhecer melhor as localidades onde se desenrolam os eventos. Nos dias seguintes podem visitar essa mesma localidade de uma forma bem mais relaxada, com o auxílio do mapa de competição e, em alguns casos, perceberem onde cometeram erros e como poderiam ter melhorado o seu tempo.
No terceiro dia, mais uma prova de distância média. Para efeitos estatísticos e para que se tenha uma ideia da dimensão social do evento, referir que nos escalões de competição estavam inscritas 726 senhoras e 1144 homens. E nos escalões abertos estavam também inscritos 323 atletas de ambos os géneros. No total, o POM 23 recebeu 2.193 atletas. Ao total de participações, depois de retirados os portugueses, ficamos com 1.479 atletas estrangeiros em representação de 29 países, sendo que o mais distante nos chegou desde a Austrália. A orientação é certamente a modalidade que mais estrangeiros traz ao nosso país para uma competição de 4 dias. Entre os atletas da competição encontramos alguns grupos de alunos da Escola Secundária do Pinhal Novo e do agrupamento de escolas José Belchior Viegas de São Brás de Alportel, que, enquadrados pelos seus professores, realizaram excelentes aulas práticas de orientação, partilhando o mesmo espaço com muitos dos melhores do mundo nesta modalidade. A presença de muitos jovens é um grande incentivo para todos os organizadores, clubes e federação, pois significa o futuro da modalidade. Na linha de chegada é possível identificar o peitoral 8.534, que participa no escalão de homens 85, homens com mais de 85 anos. Em simultâneo, terminam os seus percursos atletas das mais diversas idades e formatos de participação, desde a competição, formação e escalões abertos. Devido ao elevado número de participantes e tendo em conta que em cada bloco de partidas só saem entre 15 a 20 atletas de cada vez, as partidas tiveram início às 9 horas da manhã e terminaram apenas pelo meio-dia e meio. Se atentarmos ao tempo de execução esperado, só a execução da prova dura mais de 5 horas. Aqui temos um exemplo de como se perde tempo para o adversário. Simulamos uma partida em massa de 2 atletas e verificamos que do ponto 7 para o ponto 9, o atleta de verde teve alguma dificuldade em encontrar o ponto 8, enquanto o de vermelho foi diretamente, ficando assim em vantagem alguns minutos. Correr concentrado no mapa e com uma perfeita associação mapa-terreno é essencial para o sucesso da prova. E aqui temos a classificação dos 5 primeiros do escalão Damas e Homens Elite. Já de tarde decorreu a prova de Pré-O, uma competição que permite desenvolver a componente técnica da modalidade. A orientação de precisão é uma vertente de orientação que foi criada de maneira a englobar toda a gente, todos os atletas, desde os atletas de elite que fazem as provas a correr a alta velocidade, até as pessoas que fazem provas em caminhada e as pessoas, os atletas que têm limitações físicas, que não conseguem correr, que usam canadianas ou mesmo que andam de cadeiras de rodas. Todas estas pessoas podem participar neste tipo de orientação. E aqui o objetivo destas competições tem apenas a vertente técnica, não tem a vertente física da corrida, tem apenas a vertente técnica em que os atletas têm que ler o mapa, interpretar o terreno e responder aos desafios que estão presentes no mapa, dentro de um certo tempo limite. Os participantes na prova de orientação de precisão executavam um percurso onde estavam colocados 20 pontos de observação, com 20 desafios técnicos de complexidade elevada, onde escolhiam a solução que lhes parecia correta e assinalavam na folha de controlo que transportavam. No final deste percurso existia uma estação cronometrada com 3 desafios e onde o objetivo passava por dar as respostas certas no menor tempo possível. Na última etapa do 25º Portugal All Meeting havia 2 competições distintas, uma destinada aos atletas que estavam a disputar o World Ranking Event, as elites, pelo método Chasing Start, e os restantes pelo método tradicional da orientação contra relógio. As elites saíam pela diferença de tempo obtido pela soma dos tempos das provas anteriores, ou seja, o primeiro saía ao minuto 0, o segundo X segundos após, mediante a diferença efetiva que o separava do concorrente que o precedia, e assim sucessivamente. Da parte de como decorria a prova, tanto a ADFA como o Koala, a equipa organizativa deste Portugal All Meeting, fizemos tudo para que isto agradasse a todos aqueles que nos visitaram. Estamos de consciência tranquila, penso que saem daqui todos satisfeitos, todos agradados, o tempo também ajudou, penso que os percursos agradaram a todos, não houve problemas visíveis e penso que correu tudo dentro das expectativas que esperávamos para mais uma edição do Portugal All Meeting. Este evento só foi possível realizar-se graças à disponibilidade dos proprietários das 4 herdades envolvidas, respectivamente a herdade das Morteiras, a herdade da Trave, a herdade do Monte da Serra e a herdade das Sesmarias. Em termos de balanço da participação portuguesa, na elite refiram-se Maria de Jesus Leão, da ADN, Associação de Desporto de Natureza de Sesimbra, que foi 5ª classificada,
Rita Fernandes terminou na 4ª posição e Inês Augusto, que foi a 3ª, ambas do .com, Clube de Orientação do Minho. Já do COC, Clube de Orientação do Centro, Magali Mendes foi a 2ª classificada. Em representação da ADM, Associação Desportiva do Mondego, a checa Stepanka Betokova foi a melhor classificada. Em primeiro lugar, queria agradecer à organização pelo este evento espetacular. Em geral, correu bem, mas pronto, só 4 provas difíceis, porque as distâncias são feitas para os melhores atletas do mundo, que vieram a Portugal também para participar neste evento. Então foi um evento muito desafiante. No final, na classificação geral da elite feminina, a atleta com o número 105, Siri Silvanoinen, do Kalevan Rasti, foi a 3ª classificada. A atleta Mia Nitinen, também do Kalevan Rasti, foi 2ª da geral, mostrando grande consistência e regularidade durante os 4 dias de competição. E a grande vencedora, com um domínio consistente e capacidades muito relevantes, foi Venla Arju, do clube Tampere Pirinto. It was really fast terrain. I liked it, and there were some technical parts in the rocky, detailed terrain. Quanto ao setor masculino, Rafael Miguel, do Orista Reja, foi o 5º melhor português. Miguel Reis e Silva, do Clube Montanha do Funchal, foi 4º. Da Associação de Desporto Natureza de Sesimbra, Vasco Mendes foi 3º. Tomás Lima, do Clube de Orientação do Centro, 2º. E Tiago Cantante Romão foi o que teve a melhor prestação na geral, vencendo a competição. E foram 4 dias excelentes de orientação, 2 distâncias longas, bastante longas, com rondar os 18, 19 km, especialmente a World Ranking Event no sábado. Provas bastante duras, mas que acima de tudo consegui fazer, considero boas provas, sem grandes erros. Desfrutei, mas chego ao final de 4 dias bastante cansado, foram muitos quilómetros nas pernas, mas acima de tudo foi 4 dias incríveis de orientação. O atleta Marty Lloyd, do FIN-O, foi o 3º na geral das 4 etapas. Na 2ª posição, o francês Guillaume Elias, do ACA. E o sueco Isaac von Krusenstierna, do clube OK Carré, foi o vencedor desta edição do Portugal Low Meeting, com 2 vitórias e 2 segundos lugares nas 4 etapas. It was tough, it was fun, and I really enjoyed the terrain. It was challenging in many ways, especially physically. You can push very hard all the time, and you still need to read the map, so yeah, it was fun. A cerimónia protocolar da entrega de prémios decorreu no anfiteatro e espaço ajardinado do Complexo Social de São Bartolomeu do Outeiro. Para encerrar esta edição, procedeu-se à tradicional transferência da bandeira do Portugal ao Meeting, desde os organizadores, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas e do Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano, para o próximo organizador do maior evento de orientação realizado em Portugal, a ADM, Associação Desportiva do Mondego. Um grande agradecimento à Câmara Municipal de Portela e Junta de Freguesia de São Bartolomeu do Outeiro. Obrigado por nos ter acompanhado em mais um magazine de orientação. Em breve voltamos com mais aventuras bem orientadas. Até lá!